Graça e paz, irmãos. Convido a todos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Vamos dar continuidade à série de exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. E hoje nós iremos expor do versículo 17 ao versículo de número 24. Quero pedir permissão aos irmãos para fazermos uma oração de gratidão ao Senhor e de intercessão a pedido do nosso irmão, presbítero Miguel. Hoje pela manhã eu estive conversando com ele e louvado seja Deus, foi bem sucedida a sua cirurgia. E ele pediu para que nós, nesta noite, estivéssemos orando por ele, agora pela recuperação. Então vamos usar este meio de graça, a oração, pela qual o Senhor Jesus Cristo concede as suas bênçãos derramadas por Deus. Então a oração é este meio de graça que eu e você temos para obter as bênçãos do Senhor. Então vamos unânimes, como diz a palavra do Senhor, orar por ele, pedir ao Senhor que abençoe agora a sua recuperação. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Feche seus olhos. Precioso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem ouvido as nossas orações, trazendo, ó Deus amado, assim, a bênção, ó Pai amado, na cirurgia do nosso irmão Miguel. Então, nós continuamos, Senhor, por meio deste relacionamento que o Senhor nos deixou, para estarmos sempre aos teus pés, como aqui cantamos. Sem ti, Senhor, não vale a pena viver. Então nós temos a ti, somente a ti, como nosso protetor, escudeiro, o nosso salvador, o nosso consolador. Portanto, Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Sara esta enfermidade por completo. Dá, ó Deus amado, esta cicatrização, esta recuperação pós-cirúrgica no nosso amado irmão Miguel. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 2, versículo 17 ao 24, assim diz a palavra do Senhor. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Assim diz a palavra do Senhor. Precioso Deus e eterno Pai, ilumina o nosso coração, para que possamos compreender e ouvir a Tua voz nesta exposição da palavra. Que não seja eu, ó Pai amado, que venha falar aos nossos corações, mas somente Ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, imagine em sua mente uma manhã ensolarada, numa cidade pequena, onde todos se reúnem para um evento comunitário. E ali as pessoas vestem suas melhores roupas, passam o seu melhor perfume, sorriem, trocam cumprimentos, abraços calorosos, mas, no entanto, por trás das máscaras de simpatias, muitos escondem sentimentos de inveja, sentimentos de desconfiança, sentimentos de julgamentos e por aí vai. Ou seja, ao
meditar, memorizar esta cena, podemos até parecer familiar. Podemos compreender, meus amados irmãos, que esta cena, na realidade, não passa de uma cena de hipocrisia. Hipocrisia. Tanto em círculos sociais, quanto na esfera espiritual. Hipocrisia. Na palavra de Deus, nós encontramos um exemplo poderoso sobre a hipocrisia. No Evangelho de Jesus, segundo relata Mateus, no capítulo 23, do versículo 27 ao 28, onde Jesus se dirige aos fariseus e escribas, dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando olhamos para a carta de Paulo, essa que nós estamos expondo, tiramos essa reflexão precisamente destes versos que acabamos de ler, dirigido aos judeus, diretamente aos judeus. Vimos nos sermões anteriores que Paulo estava se dirigindo aos gentios, aqueles que não receberam a lei e sem lei perecerão, aqueles que por meio da natureza, ou seja, a revelação natural de Deus, serão julgados por não confessarem que Deus existe, por não acreditarem que Deus existe. Porém, agora Paulo se dirige aos judeus e gentios fazendo parte da mesma igreja. E agora Paulo, dirigindo aos judeus, ele aborda diretamente a questão da hipocrisia. Esse povo judeu se considerava e era um povo escolhido de Deus. Mas, muitas vezes, alguns deles falhavam em viver de acordo com os preceitos que pregavam. Pregavam uma coisa, vivia outra. Diziam uma coisa, fazia outra, totalmente diferente. E Paulo começa dizendo aqui no versículo 17, se tu, porém. Paulo começa aqui, irmãos, usando uma ferramenta chamada de diatribe, usada na oratória, para levantar um argumento e a tese. Então Paulo aqui está dialogando com um personagem fictício. Esse homem que Paulo está dialogando não existe, mas representa uma classe de pessoas. Representa ali os judeus. E Paulo tem essa conversa com este homem imaginário. E ele diz, se tu, porém. Veja, meus amados irmãos, agora que Paulo vai trazer algumas críticas aos judeus. Críticas quanto à hipocrisia que se manifesta na discrepância entre as palavras e as ações. É sobre isso que eu quero falar nesta noite com os irmãos. A máscara da hipocrisia. E Paulo, ele vai trazer aqui os efeitos da hipocrisia. E ele divide aqui em duas sessões. Do versículo 17 ao 20, a primeira sessão, e do 21 ao 24, a segunda sessão. Na primeira sessão, Paulo ele elenca uma lista de privilégio que os judeus julgavam fazê-los superiores aos outros. Paulo vai elencar aqui uma lista de privilégio que os judeus tinham, mas eles se sentiam, por esses privilégios, superiores aos outros. E aqui eu quero levar vocês, eu também me incluo, para se colocar como um judeu. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Esses privilégios que o judeu tem, nós temos também.
Então nós não estamos aqui isentos desta palavra. Esta palavra desta noite é diretamente, especialmente, de forma personalizada para mim e para você. Mas foi escrita há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, para judeus. Mas a palavra do Senhor, ela ainda é viva e eficaz, ela não muda, ela é imutável. Então essa palavra é para mim e é para você. Então vamos ver aqui estes privilégios que os judeus tinham, que levavam eles a se sentirem superiores aos outros. Versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: se tu que tens por sobrenome judeu. Eles eram hebreus, mas tinham por sobrenome judeu. Esse nome judeu vem de uma religião, a religião judaica. Era um povo que tinha sido escolhido por Deus e tinha tido uma promessa destinada a eles em Abraão, o seu pai da fé. Era um povo que tinha recebido por mão de Moisés as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos que dizem ao povo de Deus o que eles devem fazer e o que eles não devem fazer. Eles receberam de Deus, ou seja, a palavra para guiá-los no caminho da verdade. Veja que privilégio! Veja que privilégio era ser chamado de judeu. Um povo especial, um povo separado por Deus. Um povo que Deus olhava para eles e protegia-os por meio de sua mão poderosa, dando vitórias, dando conquistas. Então esse povo, ele se orgulhava de ser chamado judeu. E se sentia superior aos outros, porque se chamavam judeus. Tu que te apoiando na lei e te glorias em Deus, diz Paulo, ainda no versículo 17. Tu que repousas na lei e te glorias em Deus. Ou seja, Paulo está se dirigindo a esses judeus que se consideravam superiores devido à sua herança e ao conhecimento da lei. Por conhecer a lei de Deus, por ter o sobrenome judeu, eles tinham uma identidade espiritual, mas eles não condiziam com suas obras, com suas ações, essa identidade. Eram chamados, vamos dizer aqui hoje, de crentes, mas as suas ações não eram de crente. Eram chamados de cristãos, mas suas obras não eram de cristão. Eram chamados de filhos de Deus, mas o seu testemunho não condizia com um filho de Deus. E isso Paulo está dizendo é hipocrisia. Se sentir superior aos outros é hipocrisia. Calvino, comentando esse texto, vai dizer: fizeram de Deus sua propriedade particular, embora não tomassem posse dele interiormente. Tomavam posse do nome de Deus, mas dentro de si, Deus não habitava. Dentro de si, o Espírito Santo não habitava. Era só carcaça, como disse o Senhor Jesus. Por fora era formoso, por fora tinha o estereotipo de crente, mas dentro do seu coração não havia Jesus. Não havia lei de Deus. Não havia a palavra de Deus. E Calvino continua dizendo: e presumiam que eram seu povo, movidos por fútil ostentação. Esta, pois, era uma forma sincera de gloriar-se, e sim, simples ostentação de palavras. Ou seja, por fora uma coisa, por dentro totalmente outra. Não se gloriavam no Senhor como é para se gloriar. Não davam glória a Deus como é para dar glória a Deus. O Senhor, Ele vê o nosso coração. O salmista Davi diz: Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Para onde é que eu vou? Se eu me ausentar, o Senhor lá estará. Se eu subo mais para o profundo alto céu, lá estarás também. Nós não escondemos o nosso coração de Deus. Podemos participar de oratórias para aprender a falar, aprender a se gesticular, para aprender a persuadir uma pessoa. Mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Deus, Ele sabe do nosso coração aonde nós colocamos Ele. Portanto, a hipocrisia é uma máscara para Deus. Seremos desmascarados se nós somos hipócritas. Seremos desmascarados por Deus, porque Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos, porque nós fomos comprados pelo seu sangue, o sangue precioso de Jesus. E Paulo continua a crítica, versículo 18, olhe para o texto, versículo 18. Ele vai dizer: se tu, porém, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na lei. Aqui Paulo ressalta que os judeus têm uma compreensão da vontade de Deus através da lei. Olha que privilégio! É saber a vontade de Deus para a minha vida através da palavra de Deus. Isso é privilégio, porque somente o Espírito Santo pode comunicar a você a vontade de Deus para você através da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, usa esse meio de graça. Paulo enfatiza que o conhecimento da vontade de Deus traz uma responsabilidade ainda maior. Ou seja, não é suficiente conhecer a lei de Deus. A lei de Deus sempre vai trazer um imperativo. Não basta conhecer, diz o apóstolo Tiago, que não sejamos apenas ouvintes da palavra. Não vai adiantar de nada se você apenas ouvir essa palavra esta noite e sair e não praticar. Será como um espelho, que você chega na frente do espelho, se arruma, se contempla, mas quando você sai da frente do espelho, você já não lembra mais daquela visão. E Paulo traz essa crítica. Devemos ter em mente, meus amados irmãos, que há um sentido em confiar, em descansar na lei de Deus para fazer a coisa certa. E eles usavam isso. Eles diziam: olha, nós temos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, mas não viviam o que a Bíblia dizia. E para Deus isso é hipocrisia. Hipocrisia. O Salmo 119, o salmista, ele não apenas só se deleitava na lei de Deus, mas ele vai dizer que a lei de Deus e o meditar dos meus lábios e o desejo do meu coração, que esteja na tua palavra, para eu praticar, para eu viver, para eu não pecar contra ti, Senhor, diz o salmista. Ainda no versículo 19, nessa primeira sessão que ele está elencando este privilégio, ele vai dizer no versículo 20, versículo 19: e que confias que és guia de cegos, luz do que estão em trevas. Aqui Paulo aborda a autoconfiança dos judeus que se diziam como guias espirituais. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor diz que eu e você, que somos salvos, somos sal e luz. Você é luz. Você é a luz de Deus. Aonde você chega, que está em trevas o local, as trevas vai ser dissipada porque você é luz. Ou seja, guia daqueles que estão cegos. Mas os judeus, na sua autoconfiança, não se passava de uma luz ofuscada. Porque mais lá na frente, aqueles que ele tentava ser luz, via a sua
o seu testemunho, a sua prática de vida e dizia: como é que ele me ensinou isso e está fazendo aquilo? É isso que a palavra do Senhor está dizendo hoje. Você que é guia de cego, luz do que estão em trevas. Embora os judeus fossem excepcionalmente privilegiados, sendo luz, desfrutando de vantagens acima de todos os demais, não pareciam compreender que tais bênçãos implicavam em obrigação. Obrigação. Eu e você somos obrigados a ser luz, aonde quer que estejamos, verdadeiramente. Luz que guia os cegos. E ele encerra no versículo 20, intensificando, porque ele aqui vai colocar as crianças no meio. Ele vai dizer no versículo 20: se tu, porém, és instruidor de insensatos, mestres de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade. Veja que privilégio. Veja que privilégio é cuidar espiritualmente de uma criança. Veja que privilégio é as mães estarem nesse momento com essas crianças, suas crianças que você depositou confiança nelas, para ensinar a palavra de Deus. Veja que privilégio elas têm. Mas se ela não viver o conhecimento da lei de Deus, estão sendo meras hipócritas. Dizem uma coisa e faz outra. Eu e você fomos chamados para ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E a criança, ao ouvir o seu ensinamento, a sua instrução, ela vai perceber se você está andando nesse caminho. Porque a criança, ela gosta de imitar. É assim que ela aprende mais. Ela olha você fazer e vai lá e faz. Meus amados irmãos, o que estamos fazendo com estes privilégios que o Senhor nos confiou? O que estamos fazendo com este sobrenome que o Senhor nos deu de cristãos? O que estamos fazendo com a sua lei, com esta palavra que é viva e eficaz? Ela é útil para o ensino, para a correção, para a instrução, a fim de que todo homem seja perfeitamente varonilizado. O que estamos fazendo com esta palavra? O que estamos fazendo com o Espírito Santo que dá poder, que revigora, que dá uma intrepidez, que dá ousadia para pregarmos a palavra na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja? O que estamos fazendo com estes privilégios? Esses privilégios de ter uma boa igreja, uma boa comunidade, é para se achar superiores aos outros? Porque se for, não passamos de meros hipócritas. Oswaldo Pinto, um comentarista bíblico, ele vai dizer: o judeu é justamente condenado por causa de sua confiança em aspectos religiosos externos, que não são acompanhados por uma obediência de coração e por fé num Deus que é justo. Os judeus achavam que eram salvos por meio das obras. Hoje em dia ainda existe esta teologia, esse falso ensino que é necessário você fazer para obter a salvação. É necessário a gente encher essa igreja para que possamos salvar as pessoas. É necessário que a gente possamos fazer uma obra de caridade para que Deus salve aquela pessoa. Não, nada disso. Não é mediante obras, é mediante a graça de Deus. É por meio da fé que somos salvos, mediante a graça de Deus que nos alcançou, mesmo ainda nós sendo pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados. Na segunda sessão, já caminhando para o fim, agora Paulo vai trazer as responsabilidades que correspondem aos privilégios
que não são correspondidos por esses judeus. Que responsabilidades são essas? Paulo vai trazer aqui, irmãos, como base de que os judeus não estavam sendo responsáveis com esses privilégios, trazendo 3 pecados. E de onde Paulo tira esses 3 pecados? Lá da lei dos 10 mandamentos. Paulo vai trazer o primeiro mandamento, o segundo mandamento e o 8º mandamento. O adultério, a idolatria e o furto. Versículo 21. Tu, pois, veja que ele continua essa conversa. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Você que ensina ao outro o que deve fazer, porque você conhece o que deve fazer, porque você conhece a lei. Mas por que você não ensina a você? Por que você não diz a você o que deve fazer e o que não deve fazer? Porque você ensina ao teu filho que o teu filho deve fazer isso, isso e isso, porque a lei de Deus, a palavra de Deus ensina. Mas por que você não ensina a você? E Paulo vai dizer que eles não ensinavam a eles mesmos. Ele vai dizer: tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Aqui Paulo confronta diretamente os judeus sobre a sua hipocrisia, destacando essa retórica que é provocativa e desafiadora não só para os judeus, mas para mim e para você. Paulo não está apenas criticando, mas está chamando o povo a uma reflexão, a refletir. Será que verdadeiramente eu estou ensinando a mim mesmo? Será que o meu testemunho, a minha vida, está refletindo esses privilégios que o Senhor me concedeu? Meus amados irmãos, no versículo 22, Paulo ele continua numa crescente acusação, numa crescente crítica, agora dizendo acerca do adultério. Ele vai dizer: tu que dizes que não se deve adulterar, comete adultérios. E aqui, meus amados irmãos, nesse contexto, eles tinham várias mulheres. Jesus ele é confrontado com os fariseus acerca disso. A palavra do Senhor diz que Jesus ele intensifica esta lei: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você ao menos desejar a mulher do próximo, já adulterou. Tu que dizes que não pode adulterar, tu adulteras. Que testemunho é esse? Que crente é esse no linguajar de hoje? Que crente é esse? Que cristão é esse que diz que não pode adulterar, mas nas luzes apagadas, mas nos quartos trancados, nas escuras, adultera? Escândalos e mais escândalos saindo aí ultimamente de pastores próximo de nós, longe de nós, adulterando, trocando de mulheres como se troca de roupa. Hipócritas, diz o Senhor, sua máscara vai cair. Eu mesmo, diz o Senhor, retirarei a sua máscara. E a gente vai saber o porquê disso lá no fim, que Paulo vai trazer, sacando o Antigo Testamento. Depois que ele vem com o adultério, ele vai trazer agora os ídolos. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Tu que diz que não pode fazer uma imagem de escultura, idolatra a si mesmo. Idolatra o seu corpo, idolatra a sua casa, idolatra o seu carro, idolatra a sua família, idolatra os seus filhos. Não é somente se prostrar diante de uma imagem de escultura, meus amados irmãos. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Constantemente. O nosso coração constantemente está disposto a fabricar ídolos. Coisas, pessoas, circunstâncias que vão atrair a nossa atenção totalmente para elas e não para Deus. Negociaremos com elas
para passar mais tempo com elas e não com Deus. Paulo, ele continua sua crítica, trazendo à luz os pecados que os judeus estavam cometendo. Eles eram julgados, condenados pelos mesmos atos que eles condenavam. E no versículo 23, para encerrar esta segunda sessão, o apóstolo Paulo, ele vai dizer a desonra, ele vai trazer essa desonra a Deus. Tu que te glorias na lei, pela transgressão da lei desonras a Deus. Paulo conclui agora esta sessão ressaltando que ao desviar-se da lei, os judeus desonravam a Deus, cuja lei afirmavam defender. Dei Carson aponta aqui que a hipocrisia não só prejudica o indivíduo, mas também mancha o testemunho de Deus. A desonra a Deus é uma consequência direta da incoerência entre o que se prega e o que se vive. Por isso, Paulo ele encerra, trazendo o Antigo Testamento. Isaías, capítulo 52, versículo 5. Paulo vai encerrar dizendo: pois como está escrito, meu irmão, está escrito, não se assombre com essas notícias de pessoas que se dizem cristãos, mas vivem totalmente diferente do que prega. Não se assombre, porque está escrito. O profeta Isaías já profetizou há mais de 3.000 anos atrás. Profetizou o quê? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome de Deus é blasfemado em Caicó por causa dos crentes, dos cristãos que habitam em Caicó. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus amados irmãos, encerra esta sessão sublinhando que a hipocrisia leva à blasfêmia do nome de Deus. Se eu e você vive uma vida que não prega, é o nome de Deus que está sendo blasfemado. Não é o seu nome, é o nome de Deus. Não é da Igreja Presbiteriana de Caicó, é o nome de Deus, o Todo-Poderoso, que com misericórdia tirou você das garras do Satanás, que entregou o seu Filho amado para sofrer no seu lugar, para morrer e derramar aquele sangue precioso, sangue carmesim, no seu lugar, para receber a ira de Deus revelada do céu, que cai contra toda impiedade e injustiça, recaiu sobre o seu Filho amado e não sobre você, porque era você que era merecedor da ira de Deus, mas caiu sobre o seu Filho. É esse Deus que está sendo blasfemado, envergonhado. E isto é sério. Isso nos leva a uma reflexão de como anda a nossa vida, de como anda o nosso coração, de como anda o nosso testemunho diante daquilo que nós pregamos. Meus amados irmãos, só nos resta desafios a cumprir. E o primeiro desafio, ao analisarmos a hipocrisia da nossa vida, é que possamos ser desafiados a examinar nossas próprias práticas, obras, testemunhos, comportamentos diante dos homens. Em segundo lugar, o segundo desafio é que possamos ser desafiados a buscar uma vida que não apenas proclame a verdade, mas que viva a verdade. O nosso testemunho, como diz Atos 1:8, vós sereis minhas testemunhas quando descer sobre ti o Espírito Santo. O nosso testemunho prega mais do que palavras.
mais do que palavras. O nosso modo de viver diante a sociedade, perante a sociedade, prega mais do que palavras. Eu não estou falando aqui de comportamentos clichê evangélicos. Usar saia longa, usar cabelo longo, não usar brinco. Não. Isso aí é falsa doutrina. É um coração voltado à piedade, ao amor, à misericórdia, à bondade, ao companheirismo, à verdade, como nós aprendemos na escola bíblica. Sim, sim, não, que nossa palavra seja sim, sim, não, que nós não possamos, que nós não venhamos a deturpar, a destruir a imagem, a integridade do nosso irmão. Isso é um bom testemunho. Não falar mal dos irmãos, não fazer mentira em roda de irmãos, ajudar os necessitados no limite das nossas posses, o bom testemunho, ser mais ouvidor do que falar, ser uma pessoa em que outra pode confiar para desabafar, o bom testemunho, ou seja, andar como Cristo andou, lavar os pés dos discípulos, pegar aquele que está deitado à margem da estrada e levar para a hospedaria e ali curá-lo. O bom testemunho que fala mais do que palavras, mais do que 1000 palavras. E por último, o último desafio, que possamos ser desafiados a permitir que a luz de Cristo brilhe através de nós e atraia para um relacionamento genuíno com Ele. Nenhum cristão que se diz ser cristão, verdadeiramente é cristão, sem sentir a Cristo. Cristo precisa viver dentro de você. Como disse o apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo não viver, irmãos, no nosso coração, dentro de nós, nós seremos meros hipócritas. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra, nos instruir e trazer à nossa memória aquilo que devemos mudar, para que possamos pregar a palavra do Senhor, pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, confiar nesta palavra e quando olhar para aquele que pregou dizer, verdadeiramente esta palavra tem poder, porque verdadeiramente mudou essa pessoa. Que o Senhor nos abençoe ricamente com as suas bênçãos celestiais, nos fortalecendo para sermos bons cristãos, em nome de Jesus.